Há 66 milhões de anos, o planeta Terra vive seus últimos momentos da era dos dinossauros. No céu, uma luz intensa e crescente rasga a atmosfera. Um asteroide colossal, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, se aproxima em velocidade absurda. Sua superfície é incandescente, liberando uma cauda flamejante que ilumina tudo abaixo. O ar ao redor do corpo celeste ferve, gerando um som ensurdecedor, uma mistura de assóbios e explosões sonoras, como se o próprio céu estivesse se rasgando. Animais olham para cima, desconfiados, sem entender que o que se aproxima é o fim de seu mundo. O impacto acontece na região que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. O momento da colisão gera uma luz mais brilhante que 1000 sóis. Uma explosão colossal faz o planeta inteiro tremer. A crosta terrestre se dobra como papel. Montanhas se despedaçam instantaneamente. Oceanos são arremessados para os céus. Uma cratera com mais de 180 quilômetros de diâmetro se forma em frações de segundo. O calor do impacto é tão intenso que vaporiza rochas, água e tudo o que vive nas proximidades. A onda de choque se espalha a velocidades hipersônicas, ultrapassando o som em múltiplas vezes. Árvores, animais, rios, tudo é esmagado e lançado para longe. Dinossauros a centenas de quilômetros são arrancados do chão. Seus corpos voam como se não tivessem peso. Florestas inteiras são achatadas, como se uma mão invisível e colossal as tivesse passado por cima. O vento superaquecido que segue a explosão chega antes do som, queimando tudo o que está no caminho. Animais morrem antes mesmo de ouvirem a explosão. Suas peles pegam fogo. Penas, escamas e folhas se tornam cinzas instantaneamente. O céu começa a encher-se de detritos. Bilhões de toneladas de rochas, poeira e vapor são arremessadas para o espaço. Em poucos minutos, esses fragmentos começam a cair de volta. Uma chuva de fogo que se espalha pelo mundo inteiro. Pedras incandescentes cruzam os céus como milhares de meteoritos menores, atingindo oceanos, florestas, montanhas e planícies. Incêndios começam a se espalhar em escala global. A vegetação pega fogo de forma instantânea, criando muralhas de chamas que se estendem até onde a vista alcança. No oceano, mega-tsunamis se formam imediatamente após o impacto. Ondas gigantes, com centenas de metros de altura, varrem as costas de todos os continentes. Ilhas desaparecem sob a água. Recifes de coral são destruídos. Animais marinhos são arrastados por correntes violentas. Predadores gigantes como os mosassauros são engolidos pelas ondas, levados até as praias onde seus corpos são lançados sobre as florestas em chamas. A nuvem de detritos começa a envolver o planeta. A luz do sol desaparece. O céu fica negro como a noite. É como se o mundo tivesse sido coberto por uma espessa camada de carvão. A temperatura, que havia se elevado a níveis infernais logo após o impacto, agora começa a cair drasticamente. O contraste é brutal. Incêndios em toda parte e, ao mesmo tempo, uma escuridão sufocante, onde não se vê nem o próprio corpo. Raios cortam o céu constantemente, gerando um espetáculo apocalíptico de trovões e luzes. Animais tentam fugir, mas não há para onde correr. Um grupo de triceratops corre em desespero, mas são atingidos por árvores em chamas que caem à sua frente. Pterossauros tentam levantar voo, mas a turbulência no ar, cheia de cinzas e calor, os derruba antes que consigam ganhar altitude. Hadrossauros fogem em bandos, pisoteando uns aos outros, mas o ar se torna tóxico, carregado de fumaça, dióxido de enxofre e cinzas. Muitos desabam sufocados. Mesmo os reis da cadeia alimentar, como o Tyrannosaurus Rex, sentem algo que nunca haviam sentido antes: medo absoluto. Um desses predadores observa a linha do horizonte, onde uma parede de chamas se aproxima. Seus olhos, que normalmente buscam presas, agora só refletem desespero. Ele solta um rugido, mas não há quem o ouça. O som se mistura ao barulho dos ventos furiosos, das árvores estalando, do céu explodindo em relâmpagos e da própria terra tremendo sem parar. Enquanto os grandes animais são varridos, pequenas criaturas começam instintivamente a buscar abrigo. Mamíferos primitivos, do tamanho de ratos, correm para buracos no solo. Alguns répteis, anfíbios e insetos se enterram nas margens dos rios que ainda não evaporaram. A vida de alguma forma se agarra ao que resta, escondida nas sombras, debaixo da terra, em tocas, cavernas e fendas. Em minutos, o que antes era um planeta exuberante verde cheio de vida, se transforma em um cenário apocalíptico. O cheiro de morte e enxofre domina tudo. O ar está quente, pesado, difícil de respirar. A terra, antes fértil, agora é um campo de cinzas, rochas quebradas e árvores carbonizadas. Animais agonizam, incêndios iluminam a noite eterna.
e o som constante de trovões se mistura aos últimos gritos das criaturas morrendo. A câmera sobe, deixando para trás o caos na superfície. Vemos o planeta de longe, uma esfera azul agora envolta por uma espessa camada de nuvens negras, tempestades elétricas e anéis de poeira que circulam a atmosfera. O impacto foi tão grande que sua cicatriz será visível do espaço por milhares de anos. Naquele instante, os dinossauros que dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos são empurrados para a beira da extinção. Não há escapatória, não há salvação. O reinado dos gigantes termina, não por guerra, não por fome, não por um predador superior, mas pela força indiferente do cosmos. E enquanto os titãs caem nas sombras do mundo, pequenas vidas resistem. Insignificantes naquele momento, mas destinadas a herdar a Terra. Entre eles os ancestrais dos mamíferos e muito tempo depois de nós.